segue até sexta-feira, dia 5 de julho, uma série de apresentações da TESPES, Companhia de Teatro, em escolas públicas municipais de Itajaí. As apresentações da peça O Patinho Feio, O Gato Desgrenhado e As Galinhas Vesgas do Mundo integram o programa Cultura e Travessura, organizado pela Secretaria de Educação para comemorar os 159 anos de Itajaí. Bom, os detalhes a gente confere agora aqui no Viva Voz, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. E hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo, Giovana de Assis. Oi, Giovana. Oi, Lisa. E boa tarde para você que está acompanhando o programa Viva Voz. Lembrando que para participar do nosso programa pode ser através das redes sociais, no @VivaVozUnivale, tanto no Instagram quanto no Twitter, e também a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Bacana, hoje a gente tem 2 convidados aqui no programa. Começamos com o Max Reinert, que é diretor do espetáculo O Patinho Feio, O Gato Desgrenhado e As Galinhas Vesgas do Mundo. Adorei falar isso. Bem-vindo. Obrigado, boa tarde. E temos também a Patrícia Argos, que é supervisora do programa Cultura e Travessura da Secretaria de Educação de Itajaí. Obrigada pela presença também, Patrícia. Boa tarde. Bom, eu vou começar perguntando um pouquinho sobre a TESPES, né? Como é que vocês se organizaram para fazer esse momento de parceria com a Secretaria de Educação de Itajaí? Então, esse projeto, né, Circulação Patinho Feio, ele foi um projeto que foi aprovado pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura, né? A gente escreveu o projeto no final do ano passado, participou do edital, foi aprovado. E aí buscamos empresas para ser parceiras, renúncia fiscal, e aí a Unimed Litoral nos auxiliou fazendo, digamos, passando uma parte dos impostos dele diretamente para o projeto para que a gente pudesse realizar essas apresentações. Diante disso, a gente entrou em contato com a Patrícia do Projeto Cultura e Travessuras para nos auxiliar nesse contato com as escolas, fazer esse processo de mediação, né? Conversar com as diretoras, com os alunos, ver quais escolas poderiam teriam o espaço para que a gente pudesse fazer essas apresentações, porque cada espetáculo tem as suas necessidades físicas, né? E aí ela foi a nossa parceira no sentido de fazer, digamos, a produção dessas apresentações e definir em quais escolas a gente poderia ir ou não, para a gente poder atender o maior número de crianças possível, já que a gente tem esse patrocínio via Lei Municipal de Incentivo à Cultura, então é bom fazer com que isso, né, realmente reverbere. Perfeito. E qual a importância de incentivos como esse, caso é o incentivo do patrocínio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, com a Prefeitura de Itajaí e também a Fundação Cultural de Itajaí? Como impacta um incentivo desses? A gente costuma dizer que, assim como todas as pessoas, né, artista também paga aluguel, também compra pão, também tem que pagar faxineira, tem todos os serviços que todas as pessoas precisam, né? Então, é claro que cada vez mais a gente tenta trabalhar com um projeto de sustentabilidade para que o patrocínio seja algo que amplie o nosso trabalho, no sentido até de dar visibilidade para as pessoas que não têm acesso a esses bens culturais. Porque, embora possa parecer uma bobagem, e a gente faz muitas apresentações tanto gratuitas, através de outros projetos, ou mesmo com ingressos a preços muito populares, mas no Brasil ainda não existe, né? Sempre tem essa tarefa da gente estar querendo convencer as pessoas da importância do teatro e das artes na vida delas. Então, o que a gente faz? A gente tem esses projetos para que a gente possa levar esse espetáculo para pessoas que nunca tiveram, têm pouco acesso ao teatro, para elas verem, olha que legal é isso, eu não imaginava que poderia ser dessa forma. Então, é também uma maneira de formar público e de também oferecer um subsídio para que as companhias da cidade, os artistas da cidade, continuem trabalhando e possam ter, digamos, uma renda mínima garantida para eles poderem daí fazer outros trabalhos durante o ano. Patrícia, vamos falar um pouquinho então do programa Cultura e Travessura, que já tem um nome simpático também, né? Qual é a proposta desse programa? A maior proposta é realmente a gente fazer essas mediações culturais, né? A gente sair da nossa zona de conforto, né? Enquanto educadores, enquanto crianças, educandos ali, né? E trazer propostas inovadoras culturais. Eu tenho, assim, muito cuidado, né? E tenho percebido que isso tem feito
toda a diferença, né? Na hora que chega alguém oferecendo uma peça de teatro, não é qualquer peça de teatro, não é qualquer linguagem teatral, né? Então, a gente faz uma análise e, através dessa análise, a gente pode levar isso para dentro das unidades. E quero ressaltar aqui a importância da lei de incentivo, né? Porque contribui demais para que nossas crianças, né, que não têm o hábito, né, os pais já vêm, é uma coisa cultural, sabe, Lisa? É uma coisa muito cultural, é uma conquista diária, né? Muitas crianças às vezes entram no teatro e dizem para mim: Paty, eu nunca fui no teatro, porque a família não tem o hábito de ir ao teatro. Às vezes gastam dinheiro comendo aquele lanche caro, né? Mas não vai ao teatro. E a Itajaí sai na frente nesses anos com peças gratuitas, né? O tempo inteiro, né? Olhando ali na agenda cultural, sempre tem peça gratuita, mediações culturais gratuitas, em praças públicas, usando a Casa da Cultura, né, como mediação. Então, para a gente está sendo muito significativo. E o olhar do programa realmente é fazer esse acesso, né? Essa mediação cultural. Você me falava antes da gente entrar no ar que você não consegue mais dissociar educação de cultura, né? Jamais, né? Até porque o nosso olhar daqui para frente é a escola integral, né? Trabalhar o cidadão na sua integralidade, né? E nada melhor do que uma pessoa que possa, né, usufruir dos espaços que a nossa cidade, ela é muito ornada com espaços, assim, culturais, né? Praças, né? Nós temos praças maravilhosas. A Casa da Cultura é um celeiro, né? E dentro das unidades, a gente tem visto isso, que tem muito professor e muito aluno que tem muito talento também cultural, né? Isso. Então, precisa de estratégias realmente para que venham ser... eu sempre digo assim, a gente tem que cutucar aquelas pessoas novamente, né? Acender de novo a vontade de estar assistindo uma peça teatral, indo ao musical, indo à Casa da Cultura. Então, isso é fundamental. A parceria com a cultura é maravilhosa, né? Eu não tenho nada a reclamar. Enquanto educadora, eu nunca vi, desses anos para cá, uma consistência tão grande, sabe? De espetáculos maravilhosos. Tem essa peça é muito sensível, né? Até convido vocês a participarem, né? É uma peça que não é só para crianças, né? O adulto também, ele reflete muito nisso. Os pais ali, às vezes, indo assistir, as professoras, né? Todo o grupo escolar ali envolvido, a unidade envolvida. Então, a gente vê reações, assim, através daquele olhar, daquele gesto, porque a peça realmente ela não usa fala, né? Então, a criança, ela também é remetida a prestar atenção, né? A ficar ali analisando cada cena, cada detalhe, cada gesto corporal, né? Do artista. Aquilo ali é fundamental para a gente. Tá certo. E agora, o espetáculo tem como característica abordar a temática do respeito às diferenças entre as crianças. E, além disso, apresenta encenações com diálogos bem diretos com os pequenos. Por que é tão importante estimular as emoções das crianças? Bom, a gente costuma brincar que o que diferencia a gente de um robô ou de um eletrodoméstico é essa possibilidade que a gente tem uma coisa que é capacidade de discernimento e emoção, né? Se a gente não começa desde cedo a estimular nas pessoas a possibilidade de criar empatia pelas coisas, pelo outro, o respeito pelo outro, acontece o que tem acontecido ultimamente, que é a gente passar por situações esquisitas, ver cada vez um aumento da violência, as pessoas voltarem sem consciência, né? Voltarem por vingança e não pensando no bem-estar da população e do que elas com quem elas podem realmente se identificar. Né? Então, eu acho que o trabalho realmente é oferecer para as pessoas, e obviamente a gente começa para crianças, porque esse espetáculo é para criança, possibilidades de contato com a arte, com o mundo, com a diversidade, com as suas próprias emoções, e nada melhor do que que isso aconteça de uma forma lúdica, porque a nossa ideia não é convencer ninguém a nada. A nossa ideia percebe, existem outras formas de viver no mundo. No caso do espetáculo, inclusive a gente usa o nome Patinho Feio como início, porque é a partir dessa obra que ele foi criado. Mas o nosso patinho não é feio.
Na verdade, ele, assim como o da história, também não era, né? Ele só estava no lugar errado, teoricamente, e ele não era reconhecido pelos outros como o padrão que os outros esperavam. Diferente. Né? Se você vai julgar uma baleia pelos padrões de um peixe, realmente a baleia vai ser muito estranha. Assim como se você julga um pato, né, um cisne pelos padrões de um pato, você também vai estranhar. Então, o jogo do espetáculo é exatamente esse. E na nossa história, a gente tem um plus, que no final, nosso pato também não fica com os cisnes. Porque ele tem uma história diferente dos cisnes. Ele não é mais um cisne, ele é uma outra pessoa, digamos, um outro cidadão que tem uma diversidade de histórias que o cisne não estava. O cisne estava lá bonito, nadando na lagoa deles, levando uma vida boa, sendo bonitos. Ele não, ele passou por um monte de coisas. Então ele vai conhecendo, e por isso a gente incluiu no título esses outros dois personagens da história, que é o gato desgrenhado e a galinha vesga, porque às vezes a gente encontra a família ou a gente encontra a irmandade não no lugar que a gente espera, mas nas experiências que a gente tem durante a vida. Legal. Já que estamos falando da peça, hoje, segunda-feira, tem espetáculo onde, Patrícia? Hoje, segunda-feira, nós temos na Escola Básica João Duarte, né? Então, é uma escola que a gente já preparou, né? Então, tem todo esse contexto, sabe? Quando o teatro vai até a escola, a gente mobiliza aquele ambiente, né? O ambiente sai daquela rotina, né? Claro. Para se transformar num espaço teatral. Então, a gente viu, durante essas mediações culturais, as escolas que foram selecionadas, né, para que venha... A gente precisava de um espaço grande, né? A gente ainda não fiz o cálculo geral ainda, porque ainda está acontecendo, né? Mas tivemos espetáculos de 900 alunos, né? Que 300 legal. alunos. Então, é muito lindo, foi emocionante, né? Eu cheguei lá de surpresa, assim, e vi aquele público, né? Quantas crianças, às vezes, querem ir ao teatro, né? Lógico. E tem toda a rotina da família, Claro. todo o contexto histórico de hoje que dificulta, né? E a gente está conquistando, né? Eu escutei de uma criança falando, tia, eu posso... Porque ainda eles têm o hábito de chamar de tia, né? E a gente tem falado muito sobre isso. Prof, né? Professora, né? E aí ele falou, eu gostaria muito de levar o meu cachorro e a minha mãe, né? Aí eu falei, fofo. eu vou conversar com o produtor, porque eu não Certo. sou produtora de teatro, mas vou dar uma ideia para ele, né? Oh, Então, as legal. conquistas, porque hoje já faz parte da família, né? Claro. O animal já está integrado, Já né? Então, eu achei interessante que ele se preocupou com o animal dele de levá-lo ao Aham. teatro também. Que Então, são fofo. experiências maravilhosas, né? E no Bacana. João Duarte não vai ser diferente. Que horas vai ser? O João Duarte é no período vespertino, né? Ali por umas 3 horas, mais ou menos. Tá todo mundo lá na quadra, né? E também, com certeza, a gente também tem essa conquista, né? Eu agora vou chegar, né? E paro naquela unidade e convido quem está ao redor ali próximo. Então, nós temos... Todo mundo está convidado? Não Todo- é só para os estudantes? Não. Porque a gente acredita, né? Muito, né? Que eu acredito, enquanto educadora da educação infantil, né, também, que o adulto, ele se esvazia quando ele começa a assistir uma peça de teatro, sempre quando é da linguagem infantil também. Claro. Porque a gente tem visto, né? Hoje, os adultos, eu até me emociono muito em falar sobre isso, adultos frustrados, né? Que não tiveram suas infâncias, né? Então, quando tu vê uma amiga lá nossa da escola que limpa, né, a escola com tanta dedicação e ela para o seu serviço, né? O seu trabalho para assistir uma peça de teatro, aquilo quebra a gente, né? E a gente chega a se emocionar. Eu nunca pude ir ao teatro enquanto criança, né? A gente tem relatos muito significativos e muito importantes. Muito legal. Então, hoje, a partir de umas 3 horas, na escola... João Duarte. Que fica onde mesmo, Patrícia? O João Duarte, ele fica ali no São João. São João. Então, quem estiver por ali já está convidado e pode participar também. Pode participar também. Vamos fazer um intervalinho, Giovana? Vamos, a gente já volta com o programa Viva Voz.
Já voltamos. Hoje a nossa conversa é com Max Reinert, diretor do espetáculo O Patinho Feio, O Gato Desgrenhado e as Galinhas Vesgas do Mundo, e também com a Patrícia Argos, que é supervisora do programa Cultura e Travessura da Secretaria de Educação de Itajaí. Agora, Max, eu acho que os ouvintes também ficaram um pouco curiosos. Você pode contar um pouquinho sobre a história do que aborda o teatro? Então, a gente partiu do conto bem tradicional, né, que é o Patinho Feio, que é aquele que todo mundo conhece, que já teve filme da Disney, que já teve um monte de coisa, e foi fazendo algumas pequenas modificações. Não modificações, a gente foi retomando um conto mais antigo, que é da onde surgiram as adaptações que a gente conhece. Então, na nossa história, a gente tem um pato, que, na verdade, ele não é um pato, né? Ele é um cisne, mas ele nasce no meio de uma ninhada com vários outros patos e vive dentro dessa sociedade que é cheia de regras. Existe uma maneira de se movimentar, existe uma maneira de agir, do que fazer. Só que ele não consegue se enquadrar muito. E o nosso pato, ele é apaixonado por frevo. Quando ele escuta um frevo, ele começa a dançar enlouquecidamente. Só que os outros patos não gostam disso. Eles gostam de que tudo seja feito da forma mais correta possível. E a situação deles vai ficando tão tensa até que os patos decidem expulsá-lo da comunidade. Olha. E ele é jogado no mundo, porque ele não se enquadra naquele mundo que ele está. Nessa sua vivência, na sua caminhada, ele vai conhecendo vários outros personagens, dentre eles essa dupla meio inusitada, que é um gato desgrenhado, que só gosta de dormir, e uma galinha, né, vesga, que é maternal, ela cuida de todo mundo, ela cuida do gato, ela cuida de todos os animais, ela não tem muito preconceito com quem com quem ela se comunica. Ela, se a pessoa é boa, ela também vai. E eles encontram o patinho quase morrendo de frio e cuidam e levam ele para essa comunidade. Eles passam por várias coisas, questões, e num determinado momento, o nosso patinho feio encontra os cisnes com os quais ele se identifica visualmente, porque aí ele encontra realmente alguém que é igual a ele, né? Os patos não eram iguais a eles, o gato não é, a galinha não é, mas os cisnes são iguais a ele. Eles têm a mesma roupa, o mesmo figurino, o mesmo jeito, tal. E ele vai todo feliz porque ele acha que ele encontrou a sua família. E aí, teoricamente, na maioria das adaptações, o espetáculo terminaria aí. Como a gente gosta de provocar um pouquinho, a gente, para nós, ele não se identifica mais com o cisne também. Porque ele não tem a mesma história que os cisnes. Ele conheceu outros lugares, ele foi para outras coisas. Ele gosta de frevo. Uhum. Os cisnes só gostam de música clássica. Os cisnes são muito finos e muito chiques. Entende? Então, o que acontece? Ele acaba também não se encontrando mais naquele núcleo que, teoricamente, era para onde ele deveria ir. Certo. Até que ele resolve dar um passo atrás e voltar e formar, digamos, uma família com esses personagens que são muito diferentes dele, por um lado, mas, ao mesmo tempo, aceitam ele como ele é. E não querem impor a ele como ele deveria ser, né? E aí é quando o nosso espetáculo termina com eles saindo pro mundo e para viver suas vidas, sei lá o que eles vão fazer depois disso. Vão montar um grupo, vão fazer, sei lá, um musical da Broadway, alguma coisa daí essa é pra próxima peça, essa não terminou aí. Ô Max, e assim, como é que é a estrutura do espetáculo? Quantos atores? Como é que é cenário? Como é que então, a nossa companhia, ela costuma trabalhar com cenários muito minimalistas, assim. São poucas coisas, então a gente tem um espaço de representação determinado com uns tapumes, umas coisas assim, e 3 cubos só de cenário. Uhum. E a gente tem 3 atores que um deles é o Patinho Feio, que vai do início ao fim, que é a Denise da Luz, que interpreta, que é uma atriz que já tem mais de 30 anos de carreira. E 2 outros atores, que são o Jonathan Gonçalves e o Leandro Cardoso, que fazem daí todos os outros personagens. Eles vão coringando. Legal. Eles começam como patinhos, depois eles fazem o gato e a galinha, e por fim eles fazem o cisne, e assim eles vão, numa troca de roupa, e terminam o espetáculo destruídos. Mas esse espetáculo, como a gente não utiliza a palavra, ele está muito construído a partir da qualidade de movimento, de movimentação dos atores. Então a gente diz que é quase um espetáculo de dança, porque o que define os personagens não é muito o que eles falam, mas é como eles se movem, como eles se comportam, né? Então é a partir dessas diferenças entre os corpos, como o corpo é construído, que a gente vai fazendo a diferença entre os personagens.
Patrícia, qual é o impacto, né, desse tipo de apresentação para o público que foca aí o programa, né? Então, os estudantes, as crianças, os professores, os funcionários, enfim. É um impacto emocional, né? É reconstruir aquilo, às vezes, que está guardadinho dentro de você, né? E você ali tem aquele minuto com esse ativismo todo que nós temos, né? Às vezes, o ser humano, ele esquece que ele pode, sim, ir ao teatro, sentar, né? Assistir algo de qualidade, né? E a questão lúdica também, né? O figurino é muito lindo, né? É divino o figurino. As movimentações, né? Através da dança do frevo ali. Olha quanta cultura, quanta riqueza, né? De cultura a gente encontra num só espetáculo, né? E essas percepções corporais que o Max estava falando, eles falam muito na linguagem da primeira infância, né? Legal. As crianças se comunicam muito através do corpo, né? E a gente sabe que isso é uma coisa mexe com o ser humano nas suas emoções, né? Eu acredito muito que essas mediações culturais devem acontecer mais vezes, né? O programa Cultura e Travessura fica ali, né? Quando eles me chamam, Patrícia, ganhamos o edital, eu falei, que bom, que maravilha, porque eu já sei que vem coisa boa, né? A qualidade também do espetáculo é muito importante. Eu não posso chegar, Lisa, e levar qualquer coisa lá para dentro de uma unidade. A escola pública, ela é uma escola de qualidade. Né? Então, eu não posso oferecer qualquer coisa, qualquer espetáculo, não. Então, a gente já sabe da companhia TESPS que ela está aí, ó, né? Já não é de hoje. A Denise é maravilhosa, né? Conhecida por todos aqui em Itajaí. E essa valorização também, né? A valorização é muito importante. O programa tem... sempre adotado as pesquisas, né? Que a gente tem uma equipe colaborativa e as nossas falas sempre são essas. Vamos ver o que a gente vai vincular, né? Porque o nome do programa também é a Secretaria de Educação. Claro. E quando você fala de Secretaria de Educação, você vai além. É pai, é filho, é família, né? É todo um corpo, um grupo escolar que está ali envolvido, né? Então, a nossa preocupação sempre é trazer o melhor. E, graças a Deus, eu tenho tido parceiros maravilhosos na questão cultural aqui de Itajaí. Agora, Max, vocês buscaram realmente escapar dessas versões clássicas, já que os atores trabalham com jogos de improvisação, com ambientação sonora e linguagem corporal, como você mesmo falou. Como o público recebe esse tipo de interatividade? Olha, a gente costuma dizer que as pessoas, às vezes, elas não sabem do que elas gostam ou do que elas podem gostar. Porque, assim, se você der para uma pessoa a vida inteira pão com maionese, ela vai achar que é só aquilo que existe, né? Se algum dia você oferecer para ela uma geleia que vem da França, que vem não sei o que lá, ela vai botar na boca e ela vai achar, ué, que estranho, que sabor é isso, não sei o que, não sei o que é isso. Então, a gente está acostumado a que, às vezes, até num primeiro contato, exista realmente um estranhamento. Que ela pare e diga assim, opa, o que é isso? Eu nunca vi uma peça desse jeito. Eu estou esperando que eles vão me contar uma história. Mas aí, e eu acho que aí, nesse caso, que é interessante levar realmente isso para as escolas, porque a gente tem a mediação dos professores, a gente tem a conversa com os atores, com os alunos antes de começar a peça. Antes de começar. Antes eu converso um pouquinho para eles, falo Legal. que eles vão ver uma peça diferente, que eles têm que prestar atenção nisso, naquilo, babá, para conduzir também o olhar para eles, para que eles possam ir entrando nesse mundo e aí vão entender, né? E às vezes também tem uma coisa que, assim, a criança, ao mesmo tempo que ela tem menos informação, vamos colocar assim, porque ela ainda está em formação, né? Ela também tem menos preconceito. Então, às vezes, o que ela está vendo que é uma coisa que é para os adultos ou para alguém, é muito diferente, para ela está vendo um adulto ou um personagem que está brincando de um jeito que ela às vezes brinca em casa. Porque ela também faz, às vezes, ela imita um personagem, um cachorro, uma coisa, ela brinca com isso. Então,
essa ludicidade que a criança tem ainda é uma porta de entrada que a gente realmente tenta utilizar para brincar com eles e dizer assim, olha, você pode brincar disso, você pode fazer teatro com essa maneira que você brinca. E assim, digamos, a gente vai construindo esse olhar mais aberto, mais crítico também sobre as coisas. Assim, eu vi uma peça que era só falada. Eu vi uma que não tinha fala nenhuma, era só dançada. E depois você vai ver uma que é só com bonecos, que não tem atores. Ou vai ter umas que não tem... que os atores não usam figurino, que estão só de calça jeans e camiseta, sabe? Eu acho que o importante é entender que existe N possibilidades. Porque a partir do momento que você entende que o mundo não é uma coisa só... Aí você pode reagir e, inclusive, depois optar. Não, isso não me interessa tanto. Então, me interessa mais esse tipo de trabalho aqui. Mas que seja uma opção. E não que seja uma falta de opção. A única coisa Ou que a você única tem coisa. é aquilo. Perfeito. Agora, Patrícia, qual a faixa etária? A partir de que idade as crianças estão indo assistir? A partir de 6 anos de idade, a gente consegue entender, né, Max, que eles receberam melhor a construção de todo o teatro ali, né? E depois, né, até os adultos, né? Claro. Então, eu vejo muito, assim, adulto ali, muitos professores me ligaram, né, agradeceram a mediação, outros, né, ficaram implorando, né, para que fosse na sua unidade, né? Legal. E foi muito gostoso, assim. Vamos falar da programação, então, além de hoje, segunda-feira, a semana inteira tem apresentações, né? Sim. Aí a gente vai ter lá na Escola Básica José Fernandes Potter. A gente também teve um olhar bem cuidadoso de levar em escolas, assim, também mais longe, né? Claro. Que teriam menos acesso a vir também aqui para o teatro, né? Perfeito. Então, terça-feira... Aí depois a gente tem... Não, vai ser na quinta daí. Tá. Porque a gente faz segunda, quinta e sexta. Perfeito. Então, na quinta vai ser nessa escola que você estava dizendo? Escola Básica José Fernandes Potter. Essa fica onde? Fica lá em Cordeiros. Perfeito. Depois a gente tem no Centro Educacional Pedro Rizzi, tá? Isso vai ser que dia? Vai Na ser sexta. na Na sexta-feira. sexta-feira. Isso, no dia 5. E lá fica o Cidade Nova, né? Então, Certo. muita gente vai lá também, né? Legal. Tá bem organizado lá. Bacana. E aí, a última apresentação é essa, na Cidade Nova? Isso, porque Isso. essa semana a gente tem mais 3 apresentações, que a gente já vem fazendo o projeto Claro. desde o dia 17 de junho do mês passado, Sim, né? E a gente claro. foram 8 apresentações em Isso. 7 escolas. Perfeito. Né? Essa semana são as últimas, digamos, 3 que a gente vai fazer. Que maravilha. Qual é o balanço geral, Max? Olha, pra gente foi um sucesso. A gente tinha colocado como meta ter uma média de 300 crianças por apresentação, mas no primeiro dia que a gente fez uma escola que agora nem me lembro, Aníbal César. que foi no Aníbal César, a gente teve nas duas, porque lá a gente fez de manhã e de tarde, porque é uma escola grande, e também a Certo. gente tinha outras escolas por perto. No primeiro dia, a gente já atingiu 1.100 pessoas. Uau, Nossa. que incrível. Que foram uma média de 550 por turma. Na verdade, foi menos, foi umas 400 de manhã e umas 700 à tarde, que foi Poxa. uma plateia super cheia, mas foi incrível. Então, pra gente, isso também supera a nossa própria expectativa e só demonstra que as pessoas têm desejo e têm necessidade pela arte até pelo próprio entretenimento, né? As pessoas têm o desejo, elas não têm o acesso, mas quando a gente proporciona esse acesso, através, isso como foi da lei municipal nesse caso, ou de outros projetos, aí as pessoas realmente participam. Gente, muito legal. Então, quem estiver aí nas imediações das escolas aí, então, é nessa semana, hoje já tem espetáculo também. E muito bacana aí essa parceria, então, da TESPES com a Secretaria de Educação de Itajaí. A gente quer agradecer a participação de vocês. A gente conversou, então, com o Max Reinert, que é o diretor da peça. Obrigada, Max. Muito obrigado, a gente que agradece. E também a Patrícia Argos, que é a supervisora do programa Cultura e Travessura da Secretaria de Educação de Itajaí. Obrigada, Patrícia. Muito obrigada e muita cultura e travessura para todos nós. Isso aí. Só lembrando para dar uma passadinha nas nossas redes sociais, @Viva Voz Univale no Instagram e no Twitter, e a nossa página no Facebook é facebook.com/Viva Voz Univale. Até a próxima. Tchau, tchau.